Que a paz de Cristo esteja em cada lar neste dia. Para mim é sempre um prazer estar de volta aqui no programa Missão Mulher na TV, no canal 7.1, na TV Kairos, que é a TV da Bênção. Então nós vamos pedir para você reunir sua família, para que nós possamos orar e logo mais meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Nos abençoa, Senhor, quando vamos ministrar a tua palavra. Que a tua palavra vá de encontro a cada necessidade. Abençoa cada telespectador, Senhor. Que a tua paz, a tua graça possa estar, Senhor, manifesta na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Nós vamos agora proceder à leitura da palavra de Deus. E você que nos acompanha, pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 4 e o versículo 15 e o versículo 16. Como eu sempre falo, se você não tem uma Bíblia à sua disposição, que os teus ouvidos espirituais possam estar abertos para você ouvir a palavra de Deus. Porque quando lemos a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco. Então que você possa, junto comigo, passar uns minutos ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Livro de Deuteronômio está no Velho Testamento, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4 e versículo 15 e versículo 16. Vamos à leitura. O título diz assim: Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardeis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem inchou o teu pé nestes 40 anos. O versículo 15 e 16. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no teu fim te fazer bem. Esse é o propósito de Deus nos desertos da vida. No final do deserto, Deus quer sempre nos fazer bem, né? O título desta mensagem que trago hoje a você, desta ministração, diz assim: Atravessando o deserto com Deus. O problema não é atravessar o deserto, é como se atravessa, com quem se atravessa. Então o título é Atravessando o Deserto com Deus. E a Bíblia nos fala sobre muitas pessoas que passaram pelo deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes da parte de Deus. Algumas épocas em nossas vidas são como verdadeiros desertos, né? O deserto é um lugar seco, um lugar quente e às vezes frio, né? De dia é quente, à noite o deserto é frio. O deserto é um lugar solitário, no deserto não tem água, no deserto não tem comida
e é um lugar muito difícil para habitar. Por isso que eu digo que o deserto não é lugar para se morar, é lugar de passagem, para se passar pelo deserto e não morar no deserto. Por que que eu e você, nós cristãos, filhos de Deus, herdeiros da sua graça, temos que passar por desertos? Eu quero te dizer que você não deve ficar triste porque está passando no deserto, porque Jesus enfrentou o deserto. Eu e você não somos melhor do que Jesus, e Jesus teve que passar pelo deserto. Então, o deserto que Deus nos permite passar é para nós aprendermos algumas lições. Eu sempre digo que no deserto é a pedagogia de Deus. O deserto é o lugar de aprendizagem, é o lugar de provações e de aprovação. Então, vamos aprender um pouco o que o deserto quer nos ensinar. A primeira lição que eu aprendo que Deus quer ensinar a mim e ensinar a você é aprender a depender de Deus. E todos nós, eu e você, somos dependentes de Deus. Que seria de mim? Que seria de você, meu amigo, minha amiga, se Deus não estivesse controlando as nossas vidas, se as nossas vidas não estivessem sobre o controle do Todo-Poderoso? No deserto nós aprendemos que há momentos que ninguém pode fazer nada por nós, a não ser Deus. Eu sempre falo que a pedagogia do deserto nos ensina. No deserto não tem supermercado, no deserto não tem o SUS, no deserto não tem Unimed, no deserto não tem banco, no deserto não temos amigos. No deserto você tem que aprender a depender de Deus. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, porque nós estamos vivendo já mais de um ano que nós estamos, acho que 1 ano e meio já que nós estamos passando por um grande deserto de pandemia, um deserto de solidão, um deserto que temos que ficar longe da família, longe dos parentes, longe dos amigos, longe até de nossas igrejas. Esse é um grande deserto. Eu não sei qual é o deserto que você tem que enfrentar, mas não fique triste, porque o povo de Israel, ele estava no deserto, mas guiado por Deus. Você está neste deserto, mas o importante é que você esteja guiado por Deus. Então, você que está passando pelo deserto, abra bem os seus ouvidos para você ouvir. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo que passou 40 anos no Egito, escravizados por Faraó, agora 40 anos de deserto. E neste deserto, o povo esqueceu das coisas que Deus tinha feito por ele. Então, quem está passando pelo deserto, ele tem tendência a esquecer os milagres que Deus fez na sua vida. Você tem que trazer à memória tudo que Deus já fez por ti. Mas as pessoas, o deserto é tão quente, um lugar de tanto calor, né? E de tanta opressão, de tantas lutas, que as pessoas são tendenciosas a esquecer de tudo que Deus operou no passado. Talvez esse deserto que você está passando, você esqueceu de tantos benefícios que Deus fez por você, pela sua família. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, né, que eu li, tem o título Traga à Memória os benefícios do Senhor. Quantos benefícios o Senhor tem feito por nós. Davi, no Salmo 116, no versículo 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por tão grandes benefícios? Então, reflita nesta palavra. Traga à memória tudo que o Senhor tem feito. Porque eu quero te dizer que no deserto, os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, ninguém morreu de fome e ninguém morreu de sede, né? As roupas não envelheceram, os sapatos também não.
Quando o povo achou que estava com fome, Deus providenciou pão que desceu do céu. Deus providenciou água que saía da rocha. E eu quero te dizer, você não vai morrer neste deserto, porque deserto não é lugar para ninguém morrer, é lugar de aprendizagem, é a escola de crescimento espiritual. Você pode pensar assim, mas talvez ela fale assim porque nunca passou num deserto. Não, nunca passei, estou sempre passando pelo deserto. Eu sempre digo que deserto nos aproxima de Deus. Deserto é uma escola de aprendizado. Eu creio que você está passando por este deserto para você sair mais fortalecido. Eu sempre digo que primeiro, para ser aprovado, quando você faz uma faculdade, quando você estuda, você primeiro é provado, você tem que passar pelas provas para depois você ser aprovado, para depois você receber seu diploma. Primeiro tem as provas, e deserto é isso, é a escola de aprendizado. Mas eu quero te dizer que o povo de Israel tinha maná para todos os dias. Deus alimentou o seu povo com maná todos os dias. Então eu quero te dizer que você quer vencer no deserto. O maná tem um significado espiritual, ele significa a porção da palavra de Deus. E se você quer ter vitória neste deserto, alimente-se com esta palavra. Este é o pão vivo que desceu do céu. Este é o maná, a palavra de Deus. Ele é que dá a substância para a sua vida. Assim como o meu corpo físico precisa do alimento todos os dias, a minha alma também precisa ser alimentada. E se você quiser ter vitória neste deserto, eu te convido a te alimentar do maná da palavra de Deus. Coma esta palavra. Viva esta palavra, estude esta palavra, medite nesta palavra. Mas eu não sou evangélico. Não, mas o católico também tem esta palavra. Qualquer denominação que você esteja, esta é a palavra de Deus. Aqui nós não estamos pregando sobre religião, sobre denominação, nós estamos falando a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas usam esta palavra, a Bíblia, como um amuleto. Colocam nas suas casas aberto no Salmo 91 e acham que isto vai lhe livrar de tudo, né? Vai lhe livrar dos bandidos, do mal olhado. Não, você tem que meditar na palavra de Deus. Outros colocam na estante como enfeite. A palavra de Deus é para ser lida, é para meditar nela e ela ser a nossa bússola que nos guie no caminho. Então, quando Deus manda o maná para o seu povo para que eles não morressem de fome. Então, você não vai morrer neste deserto se você alimentar a sua alma, alimentar seus filhos, alimentar a sua família com esta palavra. Mas eu leio e não entendo. Ora e pede a Deus para que Ele te revele o que a sua palavra diz. Se você não tem muita intimidade, muito conhecimento, abra lá nos Salmos, né? Veja qual é a parte que você mais se identifica. Hoje nós temos seminários bíblicos, nós temos o IETAD, que ensina a palavra de Deus. Eu te convido, né, a se matricular no IETAD e estudar um pouco da palavra de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos no deserto é que nós temos que aprender a depender de Deus. E Deus disse assim: eu quero mostrar para o povo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós nos preocupamos só com isso aqui, né? Com a vestimenta, com o que vamos comer para alimentar o nosso corpo físico e a nossa alma. A nossa alma precisa do alimento espiritual, precisa da palavra de Deus. A segunda lição que eu aprendo no deserto, porque Deus permite que nós
passemos pelo deserto, é porque no deserto Deus está forjando, Ele está fabricando o nosso caráter. É no deserto que nós fazemos duas coisas: ou a gente murmura, ou a gente adora. Porque o povo de Israel, aquele povo que ficou 40 anos no Egito, quando eles se viram lá no deserto, achavam que estavam sem comida, e eles começaram a murmurar, começaram a reclamar e disseram ao líder Moisés: por que nos trouxeste aqui, Moisés? Foi para morrer neste deserto? Aí sabe o que eles fizeram? Lembraram do passado deles do Egito. As pessoas têm tendência, quando estão passando pelo deserto, a sentir saudade do Egito. O Egito, aqui na Escritura Sagrada, significa o mundo. E as pessoas, às vezes, eles têm saudade do mundo de outrora, do mundo de pecado. E o povo de Israel sentiu saudade do Egito. Mas por que nos trouxeste aqui, Moisés, para morrer de fome? Porque no Egito nós estávamos perto das panelas de carne, de comida, e começaram a murmurar. Eu quero te dizer que a murmuração não vai fazer você atravessar este deserto. Deus falou aqui ao povo de Israel, no capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim: eu te deixei ter fome. O que eu acho interessante aqui, diz assim: você não passou fome, porque o justo, ele não passa fome. Eu sempre digo que o justo, ele passa da hora de comer. No meu deserto, um deserto que passei financeiramente há tempos atrás, eu sempre disse: eu não passei fome, eu passei da hora de comer e não comi aquilo que eu gostaria de comer. Às vezes a gente está desejando comer um saboroso filé e não tem o filé, mas tem o ovo. Ainda tem o ovo para fritar, né? Então, às vezes você não está comendo aquilo que você gostaria de comer, mas você está comendo, tem comida para você, né? E você pega e começa a murmurar no deserto, e o povo murmurou. E quando eu passei pelo deserto, Deus me mostrou que esta palavra, ela é fiel e verdadeira, porque o Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão. A tua descendência não vai mendigar o pão. Mas Deus, ele queria saber o que tinha no coração do povo. É no deserto que o teu caráter está sendo fabricado. É no deserto que Deus disse: eu queria saber, apesar que Deus, ele sabe de todas as coisas, mas há um ditado que diz que a boca só fala o que o coração está cheio. E no deserto o povo murmurou. E eu quero te dizer que quem murmura no deserto morre no deserto, mas aquele que adora no deserto, ele atravessa o deserto. Então, no deserto, ou se adora ou se murmura. E eu quero te dizer que Deus está fabricando o teu caráter neste deserto. Este deserto não é para te matar, é para saber qual é a intenção do teu coração. Se tu serves a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode te proporcionar. Adore a Deus pelo que Ele é, porque Ele é Deus ontem, hoje e será eternamente. Você não vai morrer neste deserto. Eu quero agora chamar um belíssimo louvor. Enquanto você vai meditando aí na palavra de Deus, também você vai se deleitar num belíssimo louvor que fala sobre caminho no deserto. Podem levantar as suas mãos aos céus e dizer: não existe outro como nosso Deus. Ele é o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Aleluia. Ele está neste lugar. Adore. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorar. Adore ao Senhor, levante as suas mãos. Isso. Erga a sua voz e diga: estás aqui nesse lugar. Transformando nossos
Levante as suas mãos. Esse é quem tu és. 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 Você já ouviu este belíssimo louvor que fala de caminho no deserto, e nós vamos continuar. Nós estamos falando sobre atravessando o deserto com Deus, e porque Deus permite que nós, seus servos, passemos por deserto. E eu falei que é para nós aprendermos algumas lições. Aí nós vamos para a terceira lição que eu aprendo nesse deserto, que o deserto é o lugar que Deus nos leva para ouvirmos a sua voz. Às vezes nós estamos tão envolvidos no meio da multidão que nós não paramos para ouvir Deus falar. Deus fala com Moisés. Por 4 vezes ali, Moisés tem a oportunidade de falar com Deus. E lá no deserto do Sinai, Moisés tem um encontro com Deus e Deus dá a Moisés as diretrizes para ele, lá no deserto. No deserto também, nós temos a história do profeta Elias. Elias, que outrora derrotou os profetas de Baal, que orou para chover e choveu, depois orou para não chover e não choveu. Elias, aquele homem, o profeta de Deus, mas teve um momento de deserto. E no momento de deserto de Elias, ele entra numa caverna. E ali na caverna, Elias tem um encontro com Deus. E Deus diz: Elias, o que fazes aí? O profeta, o homem de Deus que enfrentou os 400 profetas de Baal e os venceu, agora estava com medo de uma mulher, de Jezabel. Isso é deserto que faz. No deserto acontecem muitas coisas, como eu falei para vocês. Um lugar quente, um lugar solitário, a noite é fria. E Elias estava no deserto e Deus entra ali naquela caverna e diz: Elias, o que fazes aqui? Aqui é porque Deus entrou na caverna com Elias e diz: aí não é teu lugar, volta a fazer o que tu fazias antes, ungir reis, fazer a minha obra. E Elias tem um encontro com Deus ali no deserto, e Deus tira Elias daquela caverna e coloca Elias no monte. E no monte Elias tem uma nova visão de Deus e ele tem uma vida restaurada. Então, deserto é um lugar para ouvir a voz de Deus. O profeta Elias ouviu a voz de Deus, Moisés ouviu a voz de Deus. Outra lição que eu aprendo no deserto, que deserto é o lugar das nossas experiências com Deus. O próprio Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Não é interessante isso? O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. E lá no deserto, Satanás se apresenta para Jesus, E Jesus ali no deserto nos ensina uma lição muito grande. Jesus estava jejuando, 40 dias e 40 noites, Jesus jejuando. E lá no deserto, Jesus é desafiado pelo inimigo das nossas almas. Aí ele diz assim: olha, se tu quiseres, transforma essas pedras em pão. Olha só, Jesus 40 dias sem se alimentar. E o inimigo oferecendo comida para Jesus. Mas a alma de Jesus estava fortalecida. E ele venceu o inimigo com a palavra. Jesus disse: está escrito. Todas as vezes, por 3 vezes, 3 tentativas Satanás fez para tentar Jesus. A experiência de Jesus no deserto. 3 tentativas ele fez e Jesus só dizia: está escrito, está escrito. E Jesus venceu a Satanás através da palavra de Deus. E o que eu aprendo aqui com Jesus? Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. E eu vejo também outra pessoa jejuando, a rainha Esther. Esther, quando foi levada escrava, o seu povo, Israel, ia ser
sacrificado. E Esther, ela convoca o povo: se vocês jejuarem por 3 dias comigo, eu irei à presença do rei. Olha o poder do jejum. Essa lição também aprendemos no deserto, que Deus permite que nós passemos pelo deserto para nós sacrificarmos um pouco. Esta carne que gosta muito de churrasco, gosta muito de banquete. É hora agora, nós estamos passando por um grande deserto. É hora de nós jejuarmos, é hora de nós orarmos e pedirmos a Deus livramento para a nossa nação, livramento para o Brasil, livramento para as pessoas que estão morrendo por falta de ar. Não tem aparelhos para respirar, mas eu aprendo aqui que o jejum, a oração, ela muda o destino de uma nação, porque quando a rainha Esther, ela convoca o povo, ela disse: eu vou à presença do rei, e vocês estejam por 3 dias jejuando comigo, para que o rei me estenda o cetro, porque se morrer, morreremos, se viver, viveremos. E ela vai à presença do rei. E olha o que o jejum, o poder do jejum. E o rei disse assim: me pede até metade do reino que te dou. Então, que Deus salve o Brasil, que Deus cure a nossa nação, mas que nós, como brasileiros, como cristãos, como filhos de Deus, vamos deixar um pouquinho o churrasco, vamos deixar um pouquinho os banquetes e vamos jejuar. Ah, mas eu não posso jejuar. Você não vai jejuar que nem Jesus 40 dias, não. Só Jesus que fez isso. Mas você pode jejuar meia hora, você pode jejuar 1 hora, você pode fazer um pequeno sacrifício em prol da tua família, em prol dos teus amigos, em prol do teu casamento. Sabia que as mulheres muçulmanas, elas fazem um jejum pelo seu casamento? Quantos jejuns você já fez pelo seu casamento? Às vezes você só reclama, mas não quer fazer sacrifício nenhum. Mas eu quero te dizer que o jejum tem um poder muito grande. Jesus venceu, Jesus estava jejuando, o seu corpo estava sem alimento, mas a sua alma estava forte. E o ministério de Jesus só crescia. Depois que ele passou a experiência do deserto, ele começa eficazmente o seu ministério, depois da experiência do jejum no deserto. E a 5ª e última lição que Deus me ensina neste deserto é que o deserto é o lugar onde nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, né? No capítulo 43 e o versículo 19. É uma palavra de esperança para o teu coração, para você que está querendo morrer neste deserto, que acha que este deserto vai te matar. Mas como eu falei para você, deserto não é para matar ninguém. Deserto é escola de aprendizado. Deserto é escola de crescimento espiritual. Deserto é lugar de amadurecimento espiritual. Então leia comigo, ou então escute o que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 19. Diz assim: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. O deserto é o lugar para você viver o sobrenatural de Deus. Você não vai morrer neste deserto, porque o profeta Isaías trouxe essa profecia quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, sem esperança, sem ânimo. O povo de Israel estava ali precisando de uma palavra de esperança. E o profeta
Isaías profetiza a ele. Hoje, Isaías está aqui profetizando através da palavra de Deus. E eu vim aqui trazer para você uma palavra profética também. Você não vai morrer neste deserto, porque a palavra diz: eu estou fazendo algo novo na sua vida. Você não está entendendo este processo? Você não está entendendo este deserto? Deus está fazendo algo novo e extraordinário na tua vida, para a tua família. Este deserto não vai te matar, porque o versículo diz assim: olha, eu estou fazendo algo novo para Deus. Para Deus não tem nada novo, porque Ele é ontem, hoje e será eternamente. Mas Deus está providenciando algo novo para você, algo novo para a sua família. E eu quero te dizer que ele está dizendo assim: vem livramento para você e vem provisão para você, porque ele diz: estou fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo para você, para a sua família. Eu quero te dizer que ele está abrindo uma estrada no deserto para você passar. Não sei que tipo de deserto é. Deserto na saúde, deserto na família, deserto conjugal. Não sei qual é o teu deserto, mas esta é a palavra que eu quero encerrar o programa Missão Mulher dizendo: Deus abre um caminho para você passar. Algo novo de Deus está chegando para você. Tem novidade de Deus para você e para a sua família. Porque quando ele diz: estou abrindo um caminho, caminho fala de livramento. Deus está providenciando um grande livramento para você. Você não vai morrer neste deserto. E quando ele fala assim que eu estou abrindo rios no ermo, ermo é um lugar solitário, um lugar vazio, mas numa terra seca. Mas ele diz: eu vou fazer água brotar na terra seca. Vem provisão de Deus para você. Vem livramento, porque ele prepara um caminho para você, e vem provisão de Deus para você e para a sua família. Eu profetizo que você não vai morrer neste deserto, porque algo novo, novidade de Deus está chegando para a tua vida. Eu quero encerrar o programa fazendo uma oração por você, para que você e toda a sua casa seja abençoada, para que você não se sinta tão solitário neste deserto, porque o povo de Israel estava no deserto, mas ele estava guiado pela mão de Deus. Que as potentes mãos do Senhor te guiem neste deserto, e que venha de Deus livramento para você, livramento para a sua área emocional, livramento para a sua área financeira, para os seus negócios, que venha provisão, porque quando ele diz: eu vou fazer rios no ermo, então vem coisa boa, vem novidade de Deus para você. Eu quero agora que você reúna a sua família, e se você está aí só, que você ore comigo, porque eu sei que Deus tem algo grande para fazer para você. Você não vai morrer neste deserto. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra ministrada ao meu coração e ministrada ao coração dos nossos telespectadores. Ó Pai, que o Senhor vá levar a este homem, a esta mulher, a este jovem, Senhor amado, a este adolescente, Senhor, a esperança neste momento, assim como o profeta Isaías profetizou que algo novo da parte de Deus estava vindo. Eu profetizo que algo novo o Senhor está fazendo na vida desse telespectador, que o Senhor está abrindo neste momento um caminho para dar livramento para esta família, que o Senhor neste momento está providenciando a provisão
provisão para esta família. Neste tempo de crise, em que as coisas estão difíceis, o Senhor está falando que o Senhor está mandando um livramento, porque o Senhor está abrindo um caminho no deserto. O Senhor está mandando provisão, porque os rios vão brotar, e essa pessoa, esta família não vai perecer neste deserto. No teu santo nome eu abençoo as famílias, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e que vocês possam estar juntamente conosco no próximo programa.